Glória a Deus, Jesus, tu és bem-vindo aqui. Glória ao Senhor, Jesus. Glória a Deus. Traga o seu povo. Edilson, sejam bem-vindos. Walter, TJ, Emily, Lúcia, Aurelia, Eduarda, sejam todos bem-vindos, viu? Que Deus abençoe vocês. Uzer, Andréia, sejam bem-vindos. A paz do Senhor para vocês. Davi, seu Jair, você já está aqui. Boa noite, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui comigo. Graça e paz, Lúcia. Graça e paz, querida. Você está bem? Que legal, vocês estão todos aqui. Estão todos, já estavam todos nas espreitas esperando. Glória a Deus por isso. Jéssica, seja bem-vinda. Graça e paz para vocês. Vamos todo mundo se ajeitando. Felipe, seja bem-vindo. Maria Júlia, Jorge. Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Glória a Deus. Obrigada pelas curtidas, pelos compartilhamentos. Que Deus abençoe vocês. Que bom, viu, Sejamir? Fico muito feliz de ver o senhor aqui comigo, viu? O seu interesse pelo Senhor Jesus é lindo. Essa sua entrega. Fico muito feliz por o senhor estar se entregando ao Senhor Jesus. Vamos lá, gente. Vamos lá. Como é que foi a semana de vocês? Foi boa? Vocês fizeram uma boa semana? Uma semana com Jesus? Como é que foi? Foi glória a Deus, que bom. Que bom, que bom, que bom. Virtuosa entrou na sala. Seja bem-vinda, Virtuosa. Que Deus te abençoe. Cirlei, Vilma, sejam bem-vindos. Foi ótimo, seu Jair. As vendas foi boa, seu Jair. O senhor é vendedor, né? O que o senhor falou. As vendas foi boa? Se as vendas foi boa, glória a Deus. Se não foi boa, vai melhorar em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Graça e paz para vocês. Vão se chegando, vão se assentando, vão se ajeitando para a gente começar. Hoje eu comecei um pouquinho mais cedo, comecei 15 minutos mais cedo, mas é bom começar mais cedo do que atrasado, né? Eu penso assim, se a gente chegar antes no lugar é melhor do que a gente chegar atrasado. Então, tá bom. Valdenice, Adi, seja bem-vindo vocês que estão entrando. Sejam todos bem-vindos. Esperar só mais um minutinho aqui pra gente começar, já que eu comecei 15 minutos mais cedo. Esperar só mais um minutinho pro povo entrar. Boa noite, Isabela. Seja bem-vinda, querida. Que bom que você tá aqui comigo, viu? Fico muito feliz por estar aqui. Sejam todos bem-vindos. Gente, para quem não sabe, o Clube da Bíblia é com Bíblia. Então, se vocês quiserem pegar as Bíblias de vocês para poder acompanhar aqui a leitura, que a gente faz a leitura do capítulo, tá bom? E a gente depois o Espírito Santo fala conosco, tá bom? Então, se quiser ir se ajeitando e pegar a Bíblia de vocês para acompanhar a leitura, vai ser bom também. Que aí vocês começam a ter uma interatividade com o Senhor na casa de vocês, onde vocês estiverem nesse momento, tá bom? Para quem não tiver Bíblia, baixa um aplicativo que tem de Bíblia também, que dá para acompanhar. Vida trecho, tá todo mundo entrando, glória a Deus por isso. Fico muito feliz de vocês todos estarem aqui comigo. Bom, vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar iniciando esse momento com o Senhor, para a gente estar aqui chamando Ele à existência, que Ele é o protagonista da história. A paz do Senhor, Andréia, seja bem-vinda, querida, que Deus te abençoe. Alcilene, sejam bem-vindas, viu? Vou fazer aqui uma oração para a gente estar iniciando esse momento, tá bom? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor, contigo aqui conosco, Pai. Pai, estamos com o coração abertos e receptivos à Tua presença e à Tua palavra, Pai. Vem de encontro a nós, Senhor, que a gente venha ganhar mais de Ti, que a gente venha desenvolver contigo um relacionamento com maior profundidade, que a gente venha ter nos nossos corações a vontade de estar Te buscando, querendo estar na Tua presença, Pai. Porque aprendemos que sem Ti não somos nada. Aprendemos que sem Ti a gente não anda, Senhor, a gente não vive. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, transforma, que cura, que liberta, que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e em verdade, desenvolvendo com o Senhor um relacionamento de intimidade. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, para quem não me conhece, quem está entrando, seja bem-vindo, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que bom que você está aqui comigo, está aqui conosco, com a família. E a gente está aqui numa sexta-noite se alimentando da presença do Senhor. Que bom, André, que você está feliz por estar aqui. Eu também estou muito feliz que você está aqui comigo, viu? Fico muito feliz por isso.
Seja bem-vinda à família também. Vamos começar então? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima. Eu fui levantada e escolhida por Deus para estar aqui auxiliando o povo de Deus a ter um relacionamento com Ele com intimidade, através da leitura da palavra, tá? Para ter um processo de cura e libertação aí com um pouco maior de instrução, tá bom? Que bom que você está aqui comigo, Lúcia. Vamos começar então? Então o povo tá vindo, o povo tá entrando. Brenda, primeira vez, glória a Deus, seja bem-vinda. Seja bem-vinda à família, seja bem-vinda à live, seja bem-vinda à minha vida. Minha vida é um ministério, mas seja bem-vindo, viu? Seja bem-vinda, querida, você é bem-vinda aqui. Que bom, que legal, fico muito feliz, Andréia. Nossa, eu fico muito feliz, isso edifica muito a minha fé. Saber que quando vocês falam para mim que o que eu falo, né? Porque eu sou instrumento do Senhor, o que eu falo, fala com vocês, eu fico muito feliz. Vocês não têm noção de quão feliz eu fico. Porque às vezes a gente está aqui no automático, né? E a gente não se dá conta quantas pessoas a gente atinge. Mas eu fico muito feliz de estar aqui sendo um instrumento do Senhor na vida de vocês, de um modo geral. Tá bom? Então, já que a gente fez a oração, já me apresentei, então vamos começar? Pega aí onde vocês estiverem, a Bíblia de vocês. E eu quero, antes de começar, que já que tem bastante gente nova, eu quero dar uma explicação rapidinha, tá? O Clube da Bíblia acontece toda sexta-feira. Toda sexta-feira, às 9h da noite. Vamos sempre deixar nesse horário. Eu boto lá 9h30, mas se eu entrar antes, a gente faz antes, tá bom? Então, toda sexta-feira, às 9h30 da noite, a gente vai estar aqui junto, lendo a Bíblia. A gente começou, em nome de Jesus, André, em nome de Jesus vai libertar. Vai ser pela tua vida e pelo seu exemplo de relacionamento que você está desenvolvendo com o Senhor, tá bom? Então, o Clube da Bíblia acontece toda sexta-feira, às 9h30 da noite, e a gente começou no livro de Gênesis, que foi orientado pelo Senhor. Tudo que eu faço é orientado por Deus. Então, a gente está tendo o Clube da Bíblia toda sexta-feira, começando em Gênesis, e vamos até o último livro do Antigo Testamento, ok? A gente vai seguir a sequência. E existe aqui na plataforma a sequência da Bíblia em áudio. Então já começou em Mateus e agora a gente está em 1 Coríntios. Então aqui não tem desculpa para falar que a gente não lê a Bíblia, porque o tempo todo a gente está lendo a Bíblia. E todas as ministrações são baseadas em cima da Bíblia. Ou seja, Deus me dá o livro, eu vou lá, abro o capítulo, sigo a sequência do livro e ele vai falando conosco através da sequência que é passada do livro de acordo com ele. Tá bom? Para quem não sabe, o primeiro vídeo aqui do canal, do perfil, é o primeiro vídeo do devocional que eu coloco no YouTube, que acontece às 7 da manhã. Se você quiser se inscrever no YouTube, ver o primeiro vídeo, que é um devocional, lá, fique à vontade, tá? O link para poder chegar no YouTube tá aqui também no perfil. Por que eu tô falando do devocional lá? Porque lá tem a oração. Tem oração inicial e tem oração de fechamento. Aqui eu edito o vídeo para poder caber dentro do tempo que a plataforma disponibiliza, tá bom? Então por isso que o primeiro vídeo é cortado, tanto no início quanto no final, tá bom? E eu tenho um recadinho para dar para vocês que o Senhor pediu para falar com vocês também antes da gente começar o Clube da Bíblia. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu acabei de colocar uma mensagem no perfil aqui, que é a primeira foto que eu fixei, dizendo: fala que eu te escuto, ok? Então uma nova fase está se iniciando na minha vida e Deus quer que eu esteja à disposição de vocês. Então o fala que eu te escuto vai ser para poder escutar vocês, vai ser para poder aconselhar vocês, tanto de uma forma pelo chat, quanto de uma forma particular. A forma particular, existe um custo para isso. Que você falando comigo, me mandando uma mensagem, mandando uma mensagem por chat ou por e-mail, eu vou te apresentar qual é o custo e você vê se você quer ou não, se interessa ou não em querer ter um acompanhamento espiritual pela minha vida, direcionado pelo Senhor, tá bom? Porque tudo que eu faço é direcionado por Ele. Então já dei o recado. Seu Leandro, seja bem-vindo, o senhor está aqui comigo. Que bom, fico muito feliz que o senhor está aqui, viu? Que bom que o senhor está aqui. Então, quem quiser se sentir no coração, que quer ter um acompanhamento espiritual mais de perto, ali todos os dias, tem um pacote, se eu não me engano, de 5 horas, tem um pacote de 15 horas, enfim, você vai ver o que se adequa melhor a você, que você queira.
Entende? E a gente vai conversar e a gente vai se inteirando um com a outra e eu vou te ajudando espiritualmente a sair da posição que você tá. Não sei qual é a posição que você tá. Se você tá lá no fundo do poço, se você tá no meio, se você tá no início, você tá no final. Mas vai ser tudo orientado através da leitura da palavra, através da Bíblia Sagrada, para com você no seu particular. E essas mensagens vão acontecer via WhatsApp ou via Telegram, tanto chat quanto vídeo. Então, vocês decidem aí conforme a necessidade que vocês acham que precisam ter para desenvolver um relacionamento com o Senhor, tá bom? Vamos lá então para a palavra? Já falei demais, né? Forever, que bom que você ama meus vídeos, fico muito feliz, viu? Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo, família. Pastor Carlos, seja bem-vindo, viu? Cris, Ribe, Lúcia, tá todo mundo aqui, né? Então vamos pegar, gente, acho que já deu tempo do povo entrar. Vamos pegar então a Bíblia hoje pra gente tá lendo aqui o capítulo 5 de Gênesis. Vamos lá? Vou estar lendo aqui pra gente, tá? E a gente vai... Depois a gente vai escutar o que Deus quer falar conosco. A mensagem hoje tá interessante. A mensagem hoje vai gostar. O pessoal que gosta de se cuidar, o pessoal que se preocupa aí com a aparência, com as ruguinhas, vai ser uma mensagem interessante. Vamos começar então. Gênesis capítulo 5, versículo 1. Essa é a lista de descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecidos com ele. Deus criou o homem e a mulher e os abençoou, e lhe deu o nome de humanidade. Com a idade de 130 anos, prestem atenção quando eu estiver lendo nas idades. As idades vão influenciar no que Deus quer falar conosco hoje. Então vamos lá, versículo 1. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecidos com ele. Deus os criou, homem e mulher, e os abençoou, e lhes deu o nome de humanidade. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho, que era parecido com ele, e pôs nele o nome de Sete. Depois disso, Adão viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 930 anos de idade. Quando Sete completou 105 anos, nasceu o filho Enós. Depois disso, Sete viveu mais 807 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 912 anos de idade. Quando Enós tinha 90 anos, nasceu seu filho Cainã. Depois disso, Enós viveu mais 815 anos e foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 95 anos de idade. Quando Cainã tinha 70 anos, o seu filho Malalel nasceu. Depois disso, Cainã viveu mais 840 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 910 anos de idade. Quando Malalel tinha 65 anos, nasceu o filho Jared. Depois disso, Malalel viveu mais 830 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 895 anos de idade. Jared tinha 162 anos quando o filho Enoque nasceu. Depois disso, Jared viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 972 anos de idade. Quando Enoque tinha 75 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com o Senhor durante 300 anos e foi pai dos outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Quando Matusalém tinha 187 anos, o seu filho Lameque nasceu. Depois disso, Matusalém viveu mais 782 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 179 anos. Quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho e disse:
O Senhor Deus amaldiçoou a terra, e por isso o nosso trabalho é pesado. Mas este menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs no filho o nome de Noé. Depois disso, Lameque viveu mais 595 anos, e foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 777 anos de idade. Depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vocês prestaram atenção na leitura? A idade que esse povo aqui tinha, a idade dos descendentes de Adão? Tudo acima de 500 anos? Vocês prestaram atenção? Eu achei muito interessante quando eu vi essa parte aqui da Bíblia, né? 500 anos, um com 800, outro com 900, outro com quase 1000 anos lá vivendo, né? E é muito interessante isso. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Eu não sei se vocês prestaram atenção também, mas houve tanto de todas as descendências de Adão, desde a primeira descendência até a última, até Noé, vamos botar assim, houve-se dos homens ali que estavam sendo destacados uma obediência ao Senhor. Houve-se entre eles ali, do jeito deles lá na época, um desenvolvimento de um relacionamento com Deus. E ao mesmo tempo que eles desenvolveram um relacionamento com Deus do jeitinho deles lá, que isso não especifica aqui na Bíblia, ok? Houve-se também um ato de serviço. Ou seja, eles desenvolveram um relacionamento com Deus e ao mesmo tempo eles serviam ao Senhor. Ok? Isso desde a descendência da primeira descendência de Adão até chegar a Noé. E a gente também pode ver aqui, conforme a gente vai lendo, se a gente parar para pensar, se houve uma obediência, se houve um ato de serviço, houve também intimidade. Ok? E agora a gente vai chegar no que Deus quer que a gente entenda. Então, primeiro, houve-se a obediência, houve-se o ato de serviço, houve-se uma intimidade que gerou a longevidade. Entende? Eles não viveram muitos anos por acaso. Eles não viveram muitos anos porque, eles são bonitinhos e Deus foi lá e mandou viver muitos anos. Não, cada um aqui tinha um propósito de vida. Cada um aqui tinha um propósito de vida. Primeiro propósito, populacionar a terra. Você pode ver aqui que todos falaram que tiveram muitos filhos. Destacava-se alguns filhos, ok? Mas tiveram muitos outros filhos. Entende? Então, houve-se obediência, ato de serviço, intimidade e longevidade. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? A gente precisa entender algo aqui. A descendência de Adão, todo esse pessoal aqui que foi falado, eles eram seres humanos como nós. Ok? Tinha suas falhas, tinha os seus problemas, tinha os seus medos, tinha tudo por um todo, como qualquer ser humano. O fato deles ter vivido lá 500 anos, e a faixa de média de hoje, a gente viver máximo 90 anos, entende? De hoje em dia, está até aumentando, já que a gente está vendo umas pessoas com 100 e poucos anos ainda vivas pela internet, pelas reportagens que a gente vê, mas a média de sobrevivência humana no tempo atual é de 90 anos. Naquela época, era de 900, 700, 800 anos. Entende? Então, se a gente parar para fazer uma comparação, naquela época, principalmente esse povo aqui, eles tinham uma maior interação com o Senhor. Hoje em dia, a gente tem a facilidade do mundo, que nos atrapalha muito o nosso relacionamento com Deus. Entende? Naquela época, aqui do Antigo Testamento, de Gênesis 5, eles não tinham internet, eles não tinham televisão, eles não tinham a quantidade de informação que temos hoje. Então, a vida deles praticamente era para se dedicar à família e ao Senhor. Entende? Então, eles tinham uma maior interatividade. Mas aos dias atuais, a gente não pode olhar para isso que eu acabei de falar e usar como justificativa para um erro. A gente precisa se posicionar e buscar a presença de Deus na nossa individualidade, gerando com o Senhor um relacionamento de intimidade. Entende?
Então, o que a gente pode tirar de interessante disso aqui? Que a gente pode tirar de... Gente, esqueci a palavra. Que a gente pode tirar de aprendizado disso aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você está disposto a servir a Deus e você mantém com o Senhor um relacionamento de intimidade com Ele, no seu secreto, no seu particular com o Senhor, você começa a ser tratado por Deus de dentro para fora. Você começa a ser lapidado, moldado e forjado pelas mãos do Senhor a partir do momento que você está deixando. Então, o nível de entrega que você dá para Deus é um nível de profundidade que Ele vai chegar em você para te tratar, para te curar, para te limpar, para te transformar. Ok? Então, sabendo disso, que onde que Deus quer que a gente chegue hoje? Sabendo disso e sabendo disso aqui, Deus quer que você entenda que a longevidade também pode ser alcançada por ti. A longevidade deles aqui era a idade. Mas você também pode ter a sua idade avançada. Por isso que eu falei do cremezinho de ruga. Entende? Por quê? Porque eu não sei se vocês pararam para prestar atenção, mas muitas pessoas que carregam o Espírito Santo dentro delas, elas têm uma aparência mais jovial. Ela tem uma aparência mais como assim, com maior enérgica. Ela tem uma aparência mais enérgica, ela tem uma aparência mais jovial. Por quê? Porque o Espírito Santo faz isso em nós. É como se ele tirasse o podre que está dentro, ok? Tirasse o lixo que está dentro, esvaziasse tudo ali, que é o que ele faz conosco, ele tira nossos traumas e nossas feridas, que são o lixo que a gente carrega, e ele vai botando ali a presença do Senhor. A presença do Senhor ilumina. A presença do Senhor traz vida. A presença do Senhor traz alegria. A presença do Senhor é vinho novo na nossa vida. Entende? Então, com a presença de Deus, existe uma longevidade. Então, se você hoje quer... Raimunda, que Deus te abençoe, Berida. Obrigada. Se você hoje quer ter uma longevidade na sua vida, ou seja, uma aparência melhor, começa a permitir ser tratado pelas mãos de Deus. Começa a querer se permitir ser moldado e lapidado pelas mãos do Senhor. Entende? Porque o Espírito Santo ele vai começar a te tratar de dentro para fora. As feridinhas que estão causando dentro de você, os traumas que ainda existem dentro de você, que te atrapalham, você nem percebe, mas te atrapalham de um certo modo no seu dia a dia, ok? Te afastando de Deus e trazendo você mais para o lado do mundo, te afastando do caminho de Deus, do Senhor. Começa a querer abater o pé e falar, não, eu quero estar na presença de Deus. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu quero viver os propósitos de Deus para minha vida. Eu quero me permitir ser amado pelo Senhor. Entende? Por quê? Porque aí você vai estar trazendo a presença de Deus para perto de ti. Você vai estar decretando no mundo espiritual, porque tudo que sai da sua boca vira um decreto, ok? É uma profetização. Então, se você está falando coisas positivas, está profetizando coisas positivas para ti, negativas para ti. Então, use a sua boca como um instrumento de bênção. Entende? E profetiza sobre a sua vida. Eu vou viver os planos do Senhor para minha vida. Eu sou mais do que vencedora. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Seja você homem, seja você mulher. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Deus me ama. Deus está comigo todos os dias. Isso vai te trazer uma injeção de ânimo e, ao mesmo tempo, vai fazer você querer buscar a presença do Senhor. Entende? Então, gente, hoje aqui nada que mais é que relacionamento com Deus. Eu sempre vou cair no relacionamento com Deus porque é o ministério que Ele deu para mim. Entende? Mas é para você entender que é preciso estar disposto e querer servir a Deus. O que você tem que entender no seu processo? Muita gente vem para Jesus para ter uma mudança de vida, correto? Só que para ter uma mudança de vida na sua vida, primeiro você precisa aprender a amar a Deus. Entende? Porque Deus é o autor dos propósitos, que é o autor da promessa, que é o autor dos milagres, que é o autor dos planos para você. Então, se a gente parar para pensar, se Deus é o autor de tudo, e foi Deus que criou o mundo em 7 dias, cada detalhezinho do mundo foi Deus que criou,
ok? Se ele tem esse poder todo, ele também tem poder para transformar você. Só que ele colocou em nós o livre-arbítrio. Só que muitas pessoas usam o livre-arbítrio achando que o livre-arbítrio é bom. Eu não vejo o livre-arbítrio como algo bom. Eu vejo o livre-arbítrio como um impasse. Por quê? Se a pessoa tem conhecimento da Bíblia e tem conhecimento e tem intimidade com Deus, a pessoa que tem intimidade com Deus, ela não usa o livre-arbítrio. Ela fala que seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Ela aceita e ela entra embaixo da autoridade de Deus. Mas uma pessoa que não tem conhecimento da palavra e não tem intimidade com Deus, ela usa o livre-arbítrio com o argumento de justificar o erro que ela fez. Ah, eu fiz porque eu tinha um livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma faca de dois gumes. Se você usar para dizer para o Senhor, eu abro mão das minhas vontades para servir você e você faz de acordo com a sua vontade, ok. O livre-arbítrio é bom. Mas se você usa o livre-arbítrio para justificar um erro que você fez, um pecado que você fez, ou que você escolheu estar no pecado, porque a Bíblia fala que nós temos o livre-arbítrio, isso é ruim. Por quê? Porque você está se afastando de Deus. A gente sem Deus, a gente não funciona. O mundo é uma ilusão. Entende? Por isso que existe aqui a diferença da época do Antigo Testamento, da época de Gênesis, aqui do capítulo 5, que eles se dedicaram a Deus. Hoje é muito mais difícil se dedicar a Deus do que naquela época, porque a distração de hoje é muito maior. Mas se você não determinar na sua vida, não se posicionar, você sempre vai estar no cima do muro. Uma hora você está servindo ao Senhor, outra hora você está servindo ao mundo. Porque estar no mundo é estar servindo ao inferno. Porque o diabo lá que é o pai das festinhas, de tudo ali que vai, entende? Se você está longe de Deus, se você não está servindo a Deus, você está longe de Deus. Se você não está servindo a Deus, você está próximo de quem? Do próprio. Entende? Porque você está direcionado para ele. Até então você não sabia disso. Agora que você sabe, você corre para o braço do Senhor. Ok? Mas então, a gente precisa buscar a presença de Deus o tempo todo. Para se encher do vinho, da alegria, que é estar na presença de Deus, que é o Espírito Santo. Quando a gente faz a oração de reconhecimento, a gente fala na oração de reconhecimento que quer ser uma nova criatura, correto? A gente fala, Senhor, perdoa os meus pecados, apaga o meu passado, escreve meu nome no livro da vida, correto? A gente quer deixar o passado para trás, ok? E a gente quer virar uma nova criatura. Porém, para a gente virar uma nova criatura, como Deus quer que a gente vire, para a gente viver os propósitos e as promessas do Senhor para nossa vida, a gente precisa passar por um processo. A gente abre a porta para Jesus, fazendo a oração de reconhecimento, reconhecendo Jesus como Filho de Deus e nosso Salvador, e começa a segunda parte. A segunda parte é o processo. Entende? É o processo de cura e libertação que você precisa passar para o Espírito Santo habitar em você e te trazer o vinho novo. E ser o vinho novo para você, aonde a sua aparência vai mudar. Entende? Geralmente, quando a gente vem para Jesus, ou a gente passa pelo processo de cura e libertação, a gente está presa a traumas e feridas. Esses traumas e feridas se tornam cargas negativas sobre nós, dentro de nós, que acabam nos envelhecendo, acaba nos deixando moribundos. Vamos botar essa palavra. Acho que moribundo é a palavra mais perfeita para o que eu quero falar aqui. Porque faz a gente querer andar de qualquer jeito, faz a gente não querer se cuidar, faz a gente entrar num quadro de depressão. Entende? Então, a gente não pode aceitar isso para a nossa vida. A gente precisa procurar a fonte. A gente precisa procurar a luz, que é a presença do Senhor. Então, conforme você vai desenrolando o seu relacionamento com Deus, você vai se enchendo da presença de Deus, você vai se permitindo ser tratado pelas mãos dele, você vai se enchendo do amor de Deus, porque conforme você vai se permitindo ser tratado, o que estava ferido vira cicatriz, e essa cicatriz, no lugarzinho ali para não ficar oco, entra o amor e a presença do Senhor. Quanto mais você for tratado, quanto mais você for moldado e forjado pelas mãos de Deus,
maior será o retorno de Deus para a sua vida. Ou seja, se antes existia 50% ali de ferida, vai existir 50% da presença de Deus na sua vida. Porque você se permitiu ser tratado pelas mãos dele, liberto e curado. Entende? Ou seja, o Espírito Santo passou a habitar em você. Você se encheu de vinho novo e vai refletir na pele, no cabelo, na unha, enfim, tudo. Por quê? Porque vai te dar disposição para você querer se cuidar, vai te dar disposição de você se amar mais, de você gerar amor próprio em ti. Entende, gente? Então, o que a gente precisa entender disso aqui? Também, Deus precisa fazer parte da nossa vida em todos os aspectos, número e graus. Deus não é apenas um Deus didático, que a gente lê a Bíblia durante um período e acabou ali. Não, a gente precisa trazer Deus à existência na nossa vida. Cada um aqui tem a sua vida individual, então traga a existência na sua vida, individualmente, para você experimentar Deus de uma forma diferente. Porque aqueles que se comprometem com o Senhor, em querer conhecê-lo, em espírito e verdade, na sua individualidade, você vai conhecer um Deus totalmente diferente do que é apresentado na Bíblia Sagrada. Entende? Ele sabe o que eu nunca pedi. Seu boiadeiro, você não precisa ir à igreja para ter Deus. Faz o que o Senhor está fazendo, procura no sua intimidade. Depois, com o tempo de você se relacionando com o Senhor, você pede direcionamento para Ele para qual igreja você tem que ir, para Ele te instruir, alguma que esteja lá de acordo com a vontade dEle. Entende? Mas relacionamento com Deus, obrigada por ter tocado nesse assunto. Relacionamento com Deus, gente, que eu falo aqui, não é para você frequentar uma igreja, ok? Se você quer frequentar uma igreja, frequenta a igreja. Eu quero deixar isso bem claro aqui, que isso aqui já criou discussão e enrolou a cabeça do povo. Então vamos tentar explicar isso aqui que eu vou falar agora. Quando eu falo para você que você não precisa ir à igreja, para você ter Deus, é porque você não precisa estar dentro de um estabelecimento de 4 paredes para poder ter a presença de Deus na sua vida, porque Deus está do seu lado. Aonde você está agora, eu não sei onde você está, mas o ambiente que você está agora, vendo essa live aqui comigo, Deus está do seu lado. O que vai impedir de você sentir a presença de Deus na sua vida nesse momento agora é como você está com Deus em relacionamento com Ele. Se você está sem relacionamento nenhum, você não vai conseguir sentir a presença de Deus. Por quê? Porque você está no pecado. Dentro de você habita o pecado. Entende? Porque você está mais na tendência do mundo do que na tendência de estar no caminho do Senhor. Mas se você procurar a presença de Deus, se dedicar a Ele, gerar com Ele um relacionamento, Ele vai começar a dar sinais para ti que Ele está perto de você. E você vai começar a entender de uma forma que Ele vai conversar com você de uma forma que você entenda, ok? E você vai ver que Ele sempre esteve do seu lado. Então não é que não há necessidade de você ir na denominação, você não precisa ir para ter Deus. Só que a denominação ela é importante, a igreja ela é importante para a comunhão dos irmãos, ok? Para você ter ali, falar a mesma linguagem, para você desenvolver relacionamento, um povo ali da mesma fé, entende? Mas a sua cura e a sua libertação, ela acontece individualmente, você com o Senhor presente. Entende? Eu acho que agora eu consegui explicar. Então, a sua cura e libertação, para você viver os propósitos do Senhor para a sua vida, a única pessoa que sabe qual é o seu chamado e quais são os propósitos para você é o próprio Deus. Então, para você descobrir quais são os propósitos que tem para a sua vida, qual é o seu chamado, se você tem algum chamado e qual é o seu chamado, é você dobrar o seu joelho dentro de casa, ok? Dentro do quarto, fechar a porta e orar ao Senhor. Orar ao Senhor e falar, Pai, Deus, Jesus, Espírito Santo, eu quero aprender a ter um relacionamento com o Senhor, me ensina. Me ensina como é que eu faço, porque eu não sei. Por que eu estou falando aqui me ensina? Porque eu, quando comecei o meu relacionamento com Deus, apesar de ter sido batizado aos 18 anos de idade e frequentar a igreja presbiteriana, ninguém nunca me ensinou a ter um relacionamento com Deus. Então eu cheguei na humildade e falei, Pai, eu não sei como é que é ter um relacionamento contigo. Eu não sei nem por onde começar. O que eu faço? O que eu tenho que fazer?
E ele foi me instruindo e me mostrando que era através da oração, através da leitura da palavra, através da adoração e através do jejum. Por isso que eu falo para ti, quando a gente se coloca com o coração disposto em querer aprender de Deus, ele vai te ensinar. Por quê? Porque a sua vontade está batendo com a vontade dele. E vai haver uma unificação. Entende? Então você precisa apenas se colocar disposto e fazer uma oração. Oração do que você está sentindo. Eu não sei por onde começar. Eu não sei como é que eu faço para te procurar. Muitas pessoas falam que eu tenho que fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito, mas eu não me encaixo nessas situações. Então eu estou aqui, na humildade, perante ao Senhor, pedindo orientação de como eu devo fazer. Deus quer ter um relacionamento com você de intimidade. Débora, seja bem-vinda, querida. Paz do Senhor. Entende? Deus quer ter um relacionamento com você de intimidade, sem burocracia, sem como é que eu vou falar? Sem regras. Muitas igrejas, muitas denominações colocam regras de como você tem que falar com Deus. Esquece tudo isso. Todas essas crenças limitantes, esquece isso. Você não precisa ter regras para falar com Deus. Você só precisa abrir a boca. Abre a boca e fala o que você está sentindo. Tá com raiva? Fala que tá com raiva. Quer matar um? Fala que quer matar um. Do jeito que eu tô falando com você aqui, porque eu já cansei de fazer isso com o Senhor. Falei, pai, eu tô com raiva dessa pessoa. Falei numa oração para ele. Estou com raiva dessa pessoa. Essa pessoa agiu errado comigo. Eu não concordo do jeito que ela fez. Isso é a oração que Deus quer para você. Você e ele. O que você está sentindo? Você está sentindo alegria? Fala, Senhor, eu tô com alegria, tô feliz. Tô querendo compartilhar contigo um momento que eu tô aqui. Entende? Isso é trazer Deus à existência. Então vocês vão interagindo com Deus. A oração do que vocês têm. Vocês não precisam de palavras bonitas, como muitos aí fazem. Ok? Nada contra essas pessoas, mas que muitos fazem. E falam lá palavras bonitas para poder achar que está bem com o Senhor. Não. Faz do seu jeito, com a sua personalidade, com as suas características. Deus vai te escutar. O que Ele quer saber de você é o teu coração. Ele não quer saber se a palavra é bonita, ele não quer saber se o português está claro, ele não quer saber nada disso. Ele quer saber a intenção do seu coração. A intenção do seu coração é querer conhecê-lo? A intenção do seu coração é querer estar na presença de Deus? A intenção do seu coração é querer viver os planos do Senhor e fazer a vontade de Deus? A intenção do seu coração é querer passar tempo com Ele? É se deixar ser moldado, lapidado pelas mãos do Senhor? Essa é a intenção do coração que Ele quer de ti. Então, conforme você se disponibiliza, conforme você busca, conforme você se entrega, Ele vai mexendo, Ele vai falando, Ele vai fazendo. Entende? Então, você só vai. E isso aqui que eu tô falando para vocês não fugiu do contexto do capítulo 5 de Gênesis. Porque se você for parar para observar o que foi explicado aqui, o que foi explicado aqui é relacionamento. Conforme você vai gerando relacionamento com Deus, ok? Você vai como se você estivesse colocando um estoque. Um arquivo teu lá com o Senhor, que Ele vai lá acrescentando o que você fez no decorrer do seu processo com o Senhor. E através disso Ele vai te dar mais anos de vida. Ele vai trazer em você mais a longevidade. Você venha viver mais. Se você ficou um processo muito conturbado, muito desgastante, mas você se dedicou ao Senhor, você priorizou o Senhor, você virou as costas para todo mundo que Ele mandou virar e você obedeceu, Ele vai acrescentar dias na sua vida. Entende? Ele vai te recompensar de alguma forma. Por quê? Porque você priorizou a Deus. Então é isso que Deus quer de nós, que a gente priorize a Ele, que a gente gere relacionamento com Ele, que a gente desenvolva relacionamento de profundidade com o Senhor. Quanto mais você se doar para Deus, mais de Deus você vai ter, mais profundo você vai chegar, o seu nível espiritual vai ser aumentado, porque você está se dedicando a estar na presença de Deus. Aí vocês vão, eu até falei que na quarta-feira teve uma live aqui, falando sobre limitações. Não sei se você estava aqui, mas eu falei isso na live de quarta-feira. Esqueci, gente. Mas quanto mais você se doar para o Senhor, mais do Senhor você vai ter, ok? Então, não fique sem seu relacionamento com Deus.
ok? Procure ao Senhor, desenvolva com o Senhor, seja obediente ao Senhor, não teime com o Senhor, porque se você teimar, o seu processo vai ficar mais longo. Brenda, obrigada, meu amor, que Deus te abençoe. O seu processo vai ficar mais longo, ok? Então, o que faz a gente sair do deserto, ou a gente estar no deserto, somos nós mesmos. Somos nós que atrapalhamos, somos nós que permitimos. Então, quanto mais você se demorar a se doar para Deus, ou você permitir que Deus mexa em você, trabalhe em você, lapide você, cure, liberte, quanto mais você demorar para dar permissão, maior vai ser o teu tempo de processo, ou seja, maior vai ser o seu tempo de deserto, ok? Porque o deserto é a escola e a passagem, não é moradia. Muita gente aqui mora no deserto, vai estar 40, 50 anos no deserto, mas está lá morando e se habituou e se acostumou com pouco, com a migalha que se recebe no deserto. Deus não tem migalhas para você, em aspecto nenhum da tua vida. Deus tem banquete. Só que para a gente alcançar o banquete, a gente primeiro passa pela migalha. A gente primeiro passa pela lapidação, pela escassez, pelas provações, para poder chegar no banquete, que é estar na presença do Senhor. Entende? E o seu processo de cura e libertação com o Senhor, nada mais é que você conquistar a confiança de Deus. Ele quer que você viva os propósitos e as promessas do milagre para a tua vida. Como eu falei aqui no início, ele é o dono da promessa, do propósito, do milagre. Mas primeiro, ele quer ter um relacionamento contigo. Então, o seu processo nada mais é do que você desenvolver com o Senhor intimidade. É ele com você e você com ele. Aí, após esses testes todos que nós passamos no nosso processo e sermos aprovados pelo Senhor, é que ele libera o propósito e a promessa. Por quê? Porque a gente aprendeu a amá-lo. E a gente aprendeu a se deixar ser amado por Deus. Ou seja, houve-se uma unificação entre pai e filho. Aí ele vem com a recompensa, que é a promessa, o milagre e tudo para a tua vida. Entende? Então, gente, só para recapitular. Seja um filho obediente. Seja um filho que tem intimidade com Deus, através do relacionamento que você vai desenvolver com ele, ok? Seja um filho que serve, tenha atos de serviço, servir o próximo, servir a denominação que você está, servir no trabalho que você está, servir na tua família, servir a um estranho. Ser cristão é servir. Se você não consegue servir, pede para Deus quebrar o teu orgulho, porque o orgulho está dentro de você. Porque não tem como ser cristão sem servir, ter atos de serviço. Ok? Isso tudo, a obediência, a intimidade e ato de servir, vai gerar em você a longevidade. Ou seja, o Espírito Santo vai passar a habitar dentro de ti. Porque você desenvolveu a intimidade e relacionamento com o Senhor, se permitindo ser tratado e curado por Ele. Entende? Por isso que eu falo que tudo dá no relacionamento com Deus. Seja o propósito, seja a promessa, seja o milagre, seja qualquer coisa, tudo é relacionamento com o Senhor. O que a gente tem que aprender é trazer o Senhor em existência na nossa vida. Quando eu falo para você trazer o Senhor em existência na sua vida, é literalmente no sentido da palavra. É você andar na rua falando com Ele. É você fazer alguma coisa dentro de casa ou no trabalho e convidar Ele. É você ir para um evento e convidar Ele. É você pegar no volante do carro e falar: Pai, você está aqui. Dirige, o carro é teu. O carro é teu, o ônibus é teu, tudo é teu. O avião é teu. Não sei qual meio de transporte que você está andando ultimamente. Mas coloca o Senhor na direção de tudo. Consagra tudo a Ele. A tua vida, o que você come, o que você veste, o que você compra, o que você ganha. Consagra tudo ao Senhor. Por quê? Porque o plano espiritual existe. Do mesmo jeito que existe Deus, existe o inferno. Do mesmo jeito que Deus está do seu lado, o inferno também está do teu lado. Entende? Só que quando você desenvolve relacionamento com Deus, Ele te protege. Mas quando você está longe do caminho do Senhor, eles não vão fazer nada contigo. Por quê? Porque você está servindo a eles. Ou seja, você não está dando trabalho, você está igual a eles ali. Entende? Então, quando você começa... Por isso que quando a gente vem para perto de Deus, que a gente sai do mundo e vem para perto de Deus, ou a gente toma o posicionamento de querer servir a Deus, começa as atormentações na nossa vida. Por quê? Porque você está se desprendendo da onde você servia, ok? Que até então você era uma peça neutra entre eles.
porque você não fazia nada, mas estava ali com eles e estava vivendo ali a sua vida ali com eles ali, ou seja, você não trazia para eles um impasse, vamos colocar assim. Você não era uma pedra de tropeço para eles. Mas a partir do momento que você se decide, se posiciona em querer viver os planos do Senhor para sua vida, você passa a ser uma pedra de tropeço para o inferno, ou seja, você passa a ter trabalho. Então, por isso que eles vêm contra você. Na verdade, eles não estão vindo contra você, estão querendo te resgatar para voltar para onde você estava. Por isso que a gente luta eternamente com o inferno. Por isso que a gente tem que sempre estar vigiando e andar em vigilância e prudência. Porque ele sempre vai querer que você volte, ele sempre vai querer que você recue. Por quê? Porque o inferno, ele quer atrapalhar a sua vida com Deus. Ele não quer que você viva os propósitos, as promessas e os milagres da sua vida. Por quê? Porque você vai se tornar um instrumento na mão de Deus e vai tirar outras pessoas dos lugares onde elas estão, dos cativeiros que elas estão, através da sua vida. Então, eles não querem. Então, por isso que quando a gente fala assim, quanto mais a gente ora, mais a assombração nos aparece. Por quê? Porque você se decidiu, você se posicionou, você decidiu querer viver os planos de Deus para a tua vida. Consequentemente, o inferno vem com tudo em cima. E ele nunca deixa de vir. Ele sempre vai estar na tua cola. A diferença é que você vai estar fortalecido. Cada vez que você vai se aproximando de Deus, cada vez que você vai se aprofundando em Deus, ele vai elevando você no nível espiritual. Você vai ficando maduro espiritualmente. Então não é qualquer coisa mais que te atinge. Vai vir como uma avalanche em cima de você, só que você já passou pela situação, então você já sabe como lidar. Entende? Então você não vai ficar em desespero. Por quê? Porque o seu nível espiritual aumentou. A sua intimidade com o Senhor aumentou. Consequentemente, o seu nível espiritual aumenta junto. Entende? Você desenvolvendo ali com Deus, você vai estar apto para poder vir os outros ataques. E você que desenvolve relacionamento com Deus, você tem a cobertura de Deus sobre ti. Ok? Então, se você tem a cobertura de Deus sobre ti e você mantém um relacionamento com Ele ali de intimidade, buscando a Ele no seu secreto, na sua individualidade, você vai ter a proteção de Deus. Então, quando o inferno vir contra você, não vai te tocar. Por quê? Porque Deus está te protegendo. Mas a partir do momento que você der uma legalidade, pode ser que atinja. Entende? Depende do seu grau de nível de interação com o Senhor. Tá bom? Gente, essa foi o Clube da Bíblia de hoje. Foi rapidinho, né? Hoje o capítulo era pequenininho, falando sobre a descendência, né, de Adão. Mas eu achei muito interessante isso, quando o Senhor falou ao meu coração, falou da longevidade. Né? Ele trouxe justamente isso no meu coração. Hoje as pessoas estão tão preocupadas com a aparência, estão tão preocupadas com a ruga, enfim, com botox, com a tecnologia. Eu não sou nada contra isso, não. É porque eu particularmente nunca precisei, então eu não sei nem como é que usa isso. Mas as pessoas estão tão preocupadas e fixadas de querer viver a longevidade, de querer de não querer morrer, estão sempre fazendo lá cientificamente, estão trabalhando, que elas se esquecem de um único detalhe. Elas têm, assim, acessível, todos nós temos acessível a presença do Senhor. O Espírito Santo fez essa intermediação. Quando Jesus subiu, pediu para deixar um Espírito Consolador. Então, através do Espírito Santo, a gente consegue chegar a Deus. Entende? A gente tem a fonte da vida. Há uma distância de oração. Que se você acreditar, ele transforma a tua vida da água, de dentro para fora, da água para o vinho. Entende? Então, uma aparência que antes você estava de velho, estava lá aos trapos jogado, ele vai te transformar numa pessoa bonita, uma pessoa enérgica, uma pessoa com vontade de viver. Por quê? Porque o Espírito Santo vai estar habitando dentro de você. Então, o Botox, eu não sei nem o nome dos cremes porque eu não passo essas coisas, mas os cremes lá que passa na pele, para tirar a ruga, para tirar a pele de galinha, essas coisas todas que existem, né? Você não precisa. É só desenvolver um relacionamento com Deus. Porque o Espírito Santo habitando dentro de você, ele traz para você longevidade. Ele te traz jovialidade, ele te traz energia. E você se sente revigorado. Você se sente com vontade de viver de novo. Entende? Então, seu relacionamento com Deus, ele abrange tudo na sua vida. Não só os planos que ele tem para ti. Os planos que ele tem para ti é consequência
do relacionamento que você desenvolveu no seu processo com ele. Entende? Entende? Eu não sei quem me escreveu aí que estava falando que sonhou com um prego que estava vomitando ou que vomitou, não sei. Leia o Salmo 91, ok? Durante 7 dias e faz um jejum da sua vida espiritual para ter um bloqueio, tá bom? Para você ter maior intimidade com Deus. Pode ser que estão querendo te levar de volta, vamos colocar assim, para onde você te tirou. Mas você não vai voltar porque agora você pertence ao Senhor. Então leia o Salmo 91 durante 7 dias e faz um propósito aí, juntamente com esses 7 dias. Tá bom? Para te dar uma fortalecida no plano espiritual para ti. Então, gente, entende? Então vocês conseguiram entender aqui que quando você se permite e desenvolve um relacionamento com Deus de intimidade, ele toma conta de você nos mínimos detalhes. E ao mesmo tempo ele preenche o vazio que está dentro de você e você vai se sentir amado pelo Senhor. Existe a diferença muito grande de uma pessoa que se sente amada de uma pessoa que não se sente amada. Uma pessoa que não se sente amada, ela sobrevive aos dias. Ela passa, ela conversa, mas ela sobrevive aos dias. Mas uma pessoa que se sente amada por Deus, ela vive cada dia, porque ela aprendeu a viver um dia de cada vez, sem se preocupar com o futuro e deixou o passado no passado. Entende? Consegue desenvolver com o Senhor ali uma intimidade, sabendo que está sendo cuidada, que está sendo protegida, que está sendo amada. E é isso que Deus quer com você. Ele quer que você se sinta amado, que você se sinta amada. Porque Ele está com você, só que você precisa sentir a presença dEle. E a gente só consegue sentir a presença do Senhor desenvolvendo um relacionamento com Ele, com intimidade. Abrindo mão de coisas, de práticas que não te acrescenta nada, só te destrói. Entende? Te afasta dos caminhos do Senhor. E renunciando, o que tiver que renunciar para estar na presença de Deus, renuncia. Se Deus pedir tudo, renuncia tudo. Porque quando Deus pede tudo de nós, depois Ele nos recompensa com alguma coisa. Ele traz tudo em dobro, traz tudo novo. Entende? Então, quanto mais você se doar para Deus, mais de Deus você vai ter. Tá bom? Deus age na reciprocidade. Sempre lembra disso. Deus age na reciprocidade. Então, o quanto eu dou para Deus é o quanto eu vou ter de volta. Então, se eu dou 100%, eu vou viver a totalidade de Deus. Se eu dou 20%, eu vou viver o meio do caminho. Às vezes nem o meio do caminho, vou viver ali na superfície com o Senhor. Então, é só você botar esse parâmetro para ti. E você não tem que olhar para a luta, você não tem que olhar para a adversidade, você não tem que olhar para o ataque, para a perseguição, nem para o inimigo. Eles sempre vão existir. Você tem que aprender a lidar com isso. Só que o inimigo vem para te desestabilizar, para tirar você da sua zona de conforto. Só que se você estiver na presença de Deus, ok? Se você estiver na presença de Deus, em comunhão com Deus, não vai te desestabilizar. Pelo contrário, você vai entender que você está no caminho certo. Porque se você não estivesse sendo incomodado, você teria alguma coisa errada contigo. Você estaria sendo favorável ao inferno. Mas se você está sendo perseguido, se você está sendo defamado, caluniado, se você a oposição toda está vindo em cima de você, levante a mão para o céu e agradeça. Dê glória a Deus, aleluia, porque você está no caminho onde Deus quer que você esteja. E isso é o suficiente. Teve uma vez, vou contar para vocês uma experiência. Acho que a pessoa, quando escutou isso, ela não deve ter entendido nada. Quando Deus me trouxe para o lugar que eu estou hoje, logo no início, há 5 anos atrás, isso, uma pessoa aqui chegou para mim e falou assim: você é bem-vindo aqui, mas por favor, não cante. Não adore o seu Senhor. Não louve o seu Senhor. Aí eu virei para a pessoa, ri, como eu tô rindo aqui, e falei assim: glória a Deus por isso, estou no lugar certo. Aí eu falei assim: não, agora eu não vou cantar mais não, agora eu vou cantar um pouquinho mais alto, um tom um pouquinho mais alto, porque eu sei porque eu tô aqui, entende? Ou seja, o próprio espírito maligno se manifestou através da pessoa, ok? Mostrou que ele estava em evidência no lugar e que eu estava incomodando pelo fato de estar aqui cantando, ou seja, adorando e louvando ao Senhor.
Ou seja, eu estava no lugar certo, eu estava justamente onde Deus queria que eu estivesse, para poder fazer a diferença. Então é dessa forma que você tem que pensar. Quando você vê que alguém está se incomodando com a sua presença, agradeça ao Senhor por estar sendo instrumento dele no lugar onde ele te colocou. Você não tem que se permitir e se deixar ser levada pela situação que está desagradável a você. Você tem que olhar a situação como algo bom, com os bons olhos, ok? Tudo que a gente olha com os bons olhos se torna bom, tudo que a gente olha com maus olhos se torna mal. Então você olha a situação com bons olhos, por mais que estivesse vindo contra você, porque você está sendo um instrumento do Senhor no lugar onde Ele te colocou. É a sua vida que Deus vai usar para libertar o povo que está ali, está se incomodando. Entende? Porque a nossa luta é contra principados e potestades e espíritos malignos. A nossa luta não são contra pessoas. Eu sei que existem pessoas mais no mundo, ok? Mas a gente não tem que olhar para esse lado, a gente tem que olhar para Deus, colocar os nossos olhos no Senhor, desenvolver o relacionamento com Deus, agradar o coração de Deus, e Ele luta a nossa guerra. Ele luta nossas batalhas. Não é a gente que vai lá botar o dedo na cara nem tirar satisfação. A gente ora, a gente louva, a gente adora, a gente comunga com o Senhor. Entende? E Ele faz o que tem que ser feito de acordo com a vontade dele. Tá bom? Gente, essa foi a live de hoje. Espero ter acrescentado na sua vida de alguma forma. Tá bom? Obrigada por todas as bênçãos que vocês me abençoaram, seja com presente, seja com compartilhamento, seja com a tua presença aqui, seja falando alguma coisa. Ah, que bom, é bom servir mesmo, é muito bom estar na presença do Senhor. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguém tem alguma dúvida para tirar? Pode perguntar. Eu tô aqui para ajudar vocês, auxiliar vocês no que vocês precisarem. Se tiver alguma dúvida para falar, pode perguntar. O que eu souber, eu falo. O que eu não souber, eu pesquiso e respondo depois. Flávia, chegou no finalzinho, mas seja bem-vinda, viu, querida? Chegou na hora da oração. Vamos montar, então? Vamos orar, então, pra gente estar entregando ao Senhor aqui? Alguém quer participar ao vivo, gente? Falando sobre o Clube da Bíblia, sobre alguma dúvida que queira? Porque essa live aqui é para interação, né? Para vocês se aproximarem mais de mim ou de vocês. Se vocês quiserem fazer quiser aparecer aqui junto comigo, a gente aparece, problema não. Tá bom? Vamos então aqui vamos orar? Vamos orar então, Andréia, vamos orar então e agradecer ao Senhor por estar aqui conosco. Vamos lá então, pra gente estar fazendo um fechamento aqui do Clube da Bíblia de hoje. Vamos lá então. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa live, Pai. Obrigada por trazer os seus filhos aqui conosco. Obrigada, Senhor, por estar aqui conosco. Obrigada por ser o nosso Senhor único e suficiente Salvador. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa todas as pessoas que entraram na live, que estiveram na live, que passaram pela live e que, de alguma forma, Senhor, escutaram a Tua voz e o Teu chamado e a Tua presença, Pai. Pai, eu peço em nome de Jesus, Senhor, que cada vida aqui venha desenvolver um relacionamento contigo de maior intimidade, de maior profundidade, que venha despertar no coração dela, Senhor, a vontade de querer estar na Tua presença de verdade, Pai, para desenvolver contigo um relacionamento com maior intimidade. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta, que cada vida, Senhor, venha desenvolver contigo um relacionamento com maior intimidade e profundidade, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Lúcia, continua no seu relacionamento com Deus, viu? O Senhor vai organizar a sua vida. Não perca as esperanças. Continue no seu relacionamento com o Senhor. Tá bom? Gente, obrigada pela presença de vocês. Quem entrou agora há pouco, seja abençoado pela presença de Deus. Tá bom? Me coloco à disposição de vocês. Se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, chama comigo no chat. Tá? Se vocês quiserem um direcionamento mais particular, tem aquilo que eu falei aqui no início da live, que a gente faz as sessões direitinho, mas a gente vai conversando, tá bom? Deus está me colocando à disposição de vocês, literalmente, para poder ensinar vocês de um modo mais particular e de um modo mais aberto, público, através das lives, através dos vídeos, para vocês desenvolverem um relacionamento com Ele, porque Deus tem urgência nisso, ok?
Acho que as evidências estão no mundo aí, né? Que as profecias estão se cumprindo, que muitos historiadores estão mostrando na internet, estão mostrando na televisão de um modo geral, ok? Então, Deus tem urgência em querer que você desenvolva com Ele um relacionamento para Ele poder trabalhar na sua vida e preparar você para o que está por vir, ok? Então, Ele me colocou aqui de prontidão para poder estar aqui te auxiliando e desenvolvendo esse relacionamento de uma forma certa através da leitura da palavra, juntamente com o Senhor, para vocês, tá bom? Gente, obrigada pela vida de cada um de vocês, que Deus abençoe sua vida. Cici, você tá aqui, que bom, querida, que bom, só te vi no finalzinho, que bom que você tá aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, bom final de semana. E quarta-feira que vem, se eu não me engano, vai ter live de novo, tá bom? Então a gente vai estar aqui na quarta e na sexta da semana que vem. Que Deus abençoe, você já aí, fica com Deus, viu? Que Deus abençoe sua vida, fique na paz. Tchau, tchau, gente, que Deus abençoe vocês.